Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 16 do curso de Física 4, que será as leis de Kepler. Bom, Kepler produziu ou sintetizou três leis. A primeira lei de Kepler, é a lei das órbitas. Portanto, a primeira lei é a lei das órbitas. Bom, Kepler falou que os planetas eles não percorrem o Sol de forma circular, e sim é uma elipse. Então, os planetas percorrem o Sol de forma que forma uma elipse, e que os dois focos de uma elipse, um foco está o Sol. Então, um dos focos da elipse está o Sol. Então a Terra faz um círculo elíptico, onde você achata a circunferência. Então, quando a Terra está aqui, ela está mais próxima do Sol. Então ela está no período periélio de próximo, periélio. E após 6 meses ela pode chegar aqui, no afélio. Bom, mas para percorrer esse percurso, você tem que, quando ela está indo do periélio para o afélio, por exemplo aqui, ela está indo nesse sentido, você tem que a força gravitacional está contrária ao movimento. Portanto, quando ela sai do periélio para o afélio, a velocidade dela diminui. Por quê? Porque tem uma força gravitacional resistindo contra o deslocamento. Quando ela chega no afélio e vai para o periélio, por exemplo aqui, ela tem que a força gravitacional está no mesmo sentido e direção do movimento. Portanto, ela tem uma velocidade maior. Ela vai diminuir de velocidade, portanto ela vai para um movimento retardado, vai retardando o seu movimento, e aqui ela tem um movimento acelerado. Então, quando ela chega aqui, ela tem a menor energia, ela tem a menor velocidade, e quando ela chega na menor velocidade, ela começa a ganhar velocidade de novo, portanto tem um movimento acelerado até chegar no periélio. Então, no periélio ela tem a maior velocidade, é quando ela está mais rápido. Então, na lei de órbitas, Kepler fala que o planeta percorre o percurso de ida para o periélio, para o afélio, de um movimento retardado, e quando chegar no afélio tem sua menor velocidade, e quando sai do afélio para o periélio, ela tem que a força gravitacional está no mesmo sentido e direção do movimento, ela tem um movimento acelerado, e quando chega no periélio ela tem uma alta velocidade, ela tem a maior velocidade do percurso. Então ela forma a geometria que o planeta forma em torno do Sol não é um círculo, e sim é uma elipse, onde o Sol está em um dos focos, ok? Tem dois focos com elipse e o Sol está em um dos focos. Bom, e ele percebeu que quando você traça uma reta entre, por exemplo, se o planeta estiver aqui ou aqui, se você trazer uma reta A e outra reta com um outro ponto aqui, o outro foco B, e aqui um ponto com o planeta, se o planeta estivesse aqui, esse C, um outro ponto aqui do outro foco D, ele falou que A mais B é exatamente igual a C mais D. Por quê? Porque isso é uma elipse, ok? Então, A mais B é exatamente igual a C mais D. Isso ligando aos focos da elipse. Bom, vamos agora para a segunda lei de Kepler. A segunda lei é a lei das áreas. Lei das áreas. O que essa lei diz? Ela diz que, deixa eu apagar isso aqui a gente já sabe que é o afélio. Ela diz que quando o planeta percorre o Sol e forma uma elipse, se você pegar uma área, por exemplo, essa área aqui, desse ponto
para esse ponto, essa área aqui, ó, aqui é o ponto A e o ponto B. Você percebe que ele está percorrendo um percurso em perímetro maior que esse daqui, ó. Então, olha o perímetro desse e o perímetro desse. Por que ele consegue percorrer esse mesmo perímetro? Porque ele está com o mesmo tempo que esse. Porque aqui ele está com uma velocidade acelerada, ele está acelerando, enquanto que aqui ele está retardado. Então, a área 1, ó, esse aqui seria a área 1, e esse aqui seria a área 2. Ele disse que na segunda lei de Kepler ele falou que de A para B vai ter um determinado tempo, né? Delta T, delta T1. E de C para D, vai ter delta T, T2. Bom, ele falou que a velocidade, o que é velocidade? Ele falou que a área 1, ó, a área 1 dividido pelo delta T1 vai ser exatamente igual à área 2 dividido pelo delta T2. Então isso aqui é a lei das áreas. Se delta T1 é igual a delta T2, então a área 1 vai ser igual à área 2. Por quê? Porque velocidade é a distância pelo... velocidade é o delta S dividido pelo delta T. Então se o delta T for igual, a gente tem que o delta S dividido pela velocidade. Então, quanto maior for o deslocamento, maior vai ser a velocidade. Portanto, aqui ó, essa lei da área está totalmente relacionada com a primeira lei das órbitas. Por quê? Porque aqui ele está percorrendo uma maior área, você consegue ver visualmente, está percorrendo uma maior área. Mas por o tempo ser igual, o tempo de 1 ser igual ao tempo de 2, ele precisa percorrer essa mesma área em uma maior velocidade. Enquanto que aqui ele tem uma velocidade menor do que aqui. Por quê? Porque ele está se afastando do Sol, então a força gravitacional está contrária ao movimento, como eu coloquei aqui. Então ele está com uma velocidade menor, por isso que ele percorre uma área menor. E ele fala que se o delta 1 for igual ao delta 2, então a velocidade da Terra, por exemplo, é acelerada aqui para percorrer essa distância que é maior que essa. Então a área 1 dividido pelo delta T1 é igual à área 2 dividido pelo delta T2. Ok? Bom, vamos agora para a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é uma das leis mais importantes da astrofísica. Por quê? Porque ele fala o seguinte: a terceira lei é a lei dos períodos. Lei dos períodos. Bom, a lei dos períodos diz o seguinte: se você tiver o Sol aqui, ó, como um ponto de referência, e tiver dois planetas, um planeta com esse período, com essa rotação, e um outro planeta com um período com um raio maior, então aqui é o raio A e o período A, e aqui será o raio B com o período B. Ele falou que com o mesmo referencial você tem que o período de A ao quadrado dividido pelo raio de A ao cubo vai ser exatamente igual ao período, tá parecendo trabalhos aqui, período T, o período de A ao quadrado dividido pelo raio de A ao cubo é exatamente igual ao período de B ao quadrado dividido pelo raio de B ao cubo. Então, com o mesmo referencial, você consegue determinar qualquer órbita em torno de um mesmo corpo central.
Então você consegue determinar as órbitas, isso em relação a um corpo central. Você sempre tem que estar, você tem que sempre estar entrando em relação a um mesmo corpo celestial. Por quê? Porque para ter o mesmo, vai ter a diferença dos raios e a diferença dos períodos. Então aqui a gente está comparando com isso aqui que seria o Sol. Então o período de A dividido pelo raio de A vai ser igual ao período de B dividido pelo raio de B, sendo que vai ser o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, que é igual ao período de B ao quadrado dividido ao raio ao cubo, do período de B, pelo raio de B, pelo planeta de B. Então aqui vai ter um planeta A, digamos que seria um planeta A, e aqui seria um planeta B. Então você consegue relacionar os dois com o corpo celestial como referencial, tendo o mesmo referencial para os dois. Não pode ter um referencial diferente. Você não pode pegar o período de B e pegar o raio de A para B. Não, você tem que ter o mesmo referencial para achar o período. Bom, então essas são as três